Seja bem-vindo ou bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. É isso aí, muito bom ter você com a gente em mais essa imersão. Sabe, imagina por um instante que você descobre que aquele lugarzinho simples onde você congrega todo domingo, assim, com todas as imperfeições e desafios, não foi uma ideia inventada por líderes religiosos ao longo da história. Nossa, de jeito nenhum. Longe de ser uma invenção humana. Exato. Imagina descobrir que a sua igreja local é, na verdade, uma embaixada de outro mundo, desenhada milimetricamente antes mesmo do universo existir. Uau! É um pensamento que muda tudo, né? Muda completamente. E hoje a nossa imersão entra exatamente nesse território para explorar a lição 13, que encerra o primeiro trimestre de 2026 da revista Lições Bíblicas. E o nosso tema central, anota aí, a divindade e a Igreja de Cristo. E olha, o alicerce de toda essa nossa análise profunda hoje é um material riquíssimo, um conteúdo elaborado pelo pastor Francisco Miranda, lá do Teologia 24 Horas. Um material excelente, por sinal. Sim, sensacional. E o objetivo central desse conteúdo é blindar o seu ensino. A ideia é fornecer a você, que prepara a sua aula para os alunos, uma caixa de ferramentas mesmo, uma estrutura completa com textos, áudios, infográficos e slides. Tudo bem mastigadinho, né? Tudo pronto. Isso evita que a sala de aula se torne um espaço de improviso, sabe? Ou daquele ativismo carnal onde a gente tenta, sustentar a obra divina apenas com o nosso esforço humano. Com certeza. E a nossa missão nesta imersão é construir esse argumento de forma ininquestionável. A gente quer provar que a Igreja de Cristo é um projeto eterno da divindade. Mas, assim, para entender a profundidade desse projeto, a gente não pode simplesmente abrir o livro de Atos dos Apóstolos e olhar para a Igreja primitiva. Não, tem que ir muito mais fundo. Muito mais. A gente precisa retroceder. Precisamos ir para antes da fundação do mundo. A história da salvação não começa quando o homem peca lá no Éden. A solução já estava traçada antes mesmo do problema existir. Exatamente. Eu gosto de pensar no plano redentor como uma missão de resgate magistralmente coordenada. Não houve improviso nenhum na cruz. O que aconteceu no Calvário foi a execução cirúrgica de um plano onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam com papéis muito bem definidos e, perfeitamente harmoniosos. E quando a gente examina as línguas originais que o pastor Francisco traz no estudo, a mecânica dessa operação de resgate fica simplesmente fascinante. Tudo se inicia na atuação do Pai, que é o autor da eleição. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 2, afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, e o termo grego usado aí é prógnosis. Prógnosis. Olha, a nossa palavra prognóstico vem daí, né? O que, geralmente nos faz pensar em uma previsão. Um médico dá um prognóstico, um meteorologista dá um prognóstico do tempo. Mas veja bem. Mas se Deus está apenas, prevendo o futuro, como alguém que assiste a um filme que já foi gravado, isso faria dele um espectador passivo da igreja e não um arquiteto dela. Concorda? Concordo plenamente. E esse é o ponto crucial aqui. No uso bíblico, prógnosis não é uma mera clarividência, não é uma adivinhação do futuro. Certo. Carrega um peso, sabe? O peso de um desígnio soberano, um propósito ativo. E a lente de aumento definitiva para entender isso está lá na raiz hebraica que fundamenta esse pensamento. É o verbo iada. Iada? Como que a gente entende isso na prática? Então, o significado primário de iada é conhecer. Mas a mecânica dessa palavra lá no Antigo Testamento revela um conhecimento profundamente relacional, íntimo e pactual. Entendi. Então não é só um conhecimento de dados frios. Não é Deus olhando para uma luneta do tempo e dizendo, eu prevejo que aquela pessoa vai nascer no ano tal e tomar certa decisão. De jeito nenhum. É um conhecimento de intimidade. É como a diferença entre, saber o número do documento de uma pessoa e eu conhecer o coração dela de verdade. Exatamente isso. Matou a charada. Quando a Bíblia diz que o Pai nos conheceu de antemão, significa que Ele colocou seu amor eletivo sobre a igreja lá da eternidade. Ele não está reagindo ao caos da humanidade. Ele já estava governando a história, né? Isso, governando a história para resgatar o povo que ele já amava.
E é aqui que essa operação de resgate avança para a segunda fase, que é a execução. Esse é o papel do filho na redenção. O apóstolo Paulo usa a palavra grega apolitrosis para descrever o que Cristo fez com o seu sangue. Apolitrosis. Se eu não me engano, isso era um jargão comercial na antiguidade, certo? Perfeito, era exatamente isso. Era o termo exato usado para comprar a liberdade de um prisioneiro de guerra ou, sei lá, de um escravo no mercado. Mas a mecânica de como Cristo faz isso é o que muda tudo. Porque se fosse só pagar uma dívida, Deus poderia simplesmente ter assinado um decreto celestial, cancelando o nosso débito e pronto. Mas ele não fez isso. Não fez. E não fez porque a justiça divina exigia muito mais do que um simples decreto no papel. Exigia uma identificação real com a humanidade. E é por isso que o conceito grego se apoia em uma instituição jurídica do Antigo Testamento, que é traduzida pela palavra hebraica Gaol. Gaol, que seria o quê? O Gaol é a figura do parente remidor. Olha só, na lei de Israel, se você caísse na miséria absoluta, sabe, perdesse suas terras e acabasse vendendo a si mesmo como escravo para conseguir pagar dívidas, você não poderia se libertar sozinho de jeito nenhum. Nossa, você ficava preso ao sistema. Preso. Você precisava de um resgatador. E a regra de ouro nessa época era que esse resgatador não podia ser tipo um estranho rico com pena de você que passava na rua. Exato, não podia. Tinha que ser do seu próprio sangue, tinha que ser um parente próximo. E esse é o núcleo absoluto da encarnação. O Filho de Deus não nos resgata como um filantropo distante, jogando dinheiro do céu. A mecânica da redenção exigia que ele se tornasse carne. Ele tinha que se qualificar legalmente como nosso irmão, como nosso parente próximo. Uau! Isso é profundo. Sim. Ele assume a nossa humanidade para ter o direito, diante da justiça divina, de atuar como nosso Gaal. A aspersão do seu sangue no Calvário é o preço exato pago por esse parente para nos arrancar daquele mercado de escravos do pecado. Nossa, chega a ser de arrepiar. É muito forte. E isso nos leva à terceira engrenagem dessa operação toda, né? O pai desenha o resgate e ama o prisioneiro. Aí o filho entra no cativeiro, se torna parente e paga o preço. Mas pensa comigo, um prisioneiro que viveu a vida inteira na lama da escravidão, ele precisa ser reabilitado. Com certeza. Ele não sabe viver livre ainda. Exato. E aí entra a atuação do Espírito Santo na santificação. Que no grego a gente tem o termo agiasmos e no hebraico kadash. A mecânica da santificação, muitas vezes, ela é mal compreendida nas igrejas de hoje, viu? Ah, demais. O pessoal pensa muito em regra. Isso. Pensa-se nela apenas como um código de conduta, uma listinha de regras sobre o que você pode ou não pode fazer no fim de semana. Mas Kadash significa fundamentalmente retirar algo do uso comum e separá-lo para a posse e uso exclusivo de Deus. Pense nos utensílios lá do tabernáculo. As bacias, os talheres, os incensários. É uma bacia de ouro do templo, ela não era usada para lavar as mãos sujas depois do jantar numa casa comum. Nunca. Ela tinha uma utilidade exclusiva para a divindade. E o Espírito Santo faz exatamente isso com a igreja. Ele pega esse ex-escravo, que o filho acabou de comprar lá no mercado, limpa, transforma a natureza dele e coloca um selo de exclusividade dizendo assim, esta vida agora pertence e serve unicamente à divindade. Isso. O poder da santificação é, na verdade, uma mudança de dono. Sensacional. E olha, ao preparar a sua aula, professor ou professora, leve isso para os seus alunos. Explicar essa dinâmica tira das costas da congregação aquele fardo esmagador do mérito humano. Sabe? Um peso desnecessário, né? Sim. Mostra que a salvação não é um prêmio para quem consegue se comportar melhor, mas é o abraço de uma graça soberana, super coordenada. Mas aqui eu vejo que entra um problema logístico severo. Qual? Pensa bem. Uma pessoa resgatada do cativeiro, mesmo com o preço pago, mesmo declarada livre, ela ainda vive em um mundo super hostil. Como é que essa igreja, que é essa embaixada celestial que a gente falou, consegue sobreviver e respirar dia após dia no meio desse caos sem entrar em colapso?
É uma ótima pergunta. E a sobrevivência e a vitalidade da igreja dependem exclusivamente da manutenção da comunhão, uma comunhão contínua com essa mesma divindade. É só lembrar do que a gente lê lá na bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13. A doutrina da salvação nos coloca dentro da embaixada, mas é comunhão que mantém o ar respirável lá dentro. Entendi. Mas olha, eu vou fazer o papel de colocar o dedo na ferida aqui. Opa, manda! A gente banalizou completamente a palavra comunhão nas nossas comunidades. Fala sério, se você pergunta para a maioria das pessoas o que é comunhão hoje em dia, elas vão descrever aquele café servido no saguão depois do culto. É verdade. Pão de queijo com café, né? Exato. O bate-papo no estacionamento, ou sei lá, uma festa de confraternização da mocidade. A gente reduziu algo cósmico ao mero evento social. Sim, e esse nivelamento por baixo empobrece demais a experiência da igreja. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa é koinonia. E a mecânica da koinonia não é uma simples afinidade social, é uma participação vital. Como assim, vital? É como uma transfusão contínua, sabe? Nós estamos partilhando da própria vida que flui de dentro da divindade. E essa participação é sustentada por 3 pilares. Começando pela comunhão com o amor do Pai, o ágape. Que é o amor de doação, né, e não de atração. Deus não nos ama porque a gente é, nossa, pessoas incríveis e super atraentes. Ele nos ama porque a natureza dele é amar. Exatamente. Mas o Antigo Testamento tem uma palavra ainda mais robusta para alicerçar isso. Sério? Qual? É o conceito hebraico de Hesed. Entender a mecânica do Hesed muda totalmente a nossa vida de oração. Geralmente essa palavra é traduzida como misericórdia ou bondade, mas é, na verdade, uma bondade leal, que está amarrada a uma aliança. Não é um sentimento romântico. Inconstante, né? Que muda toda hora. Isso. Não é aquele sentimento que Deus tem por nós que aumenta quando a gente lê a Bíblia e diminui quando a gente erra. O Hesed é o amor firme de um pacto juramentado. Ah, entendi. É como o voto de um casamento levado às últimas consequências, sabe? A comunhão como pai é ter a garantia de que os nossos pés estão firmados sobre um contrato que ele mesmo assinou e jurou manter. E a partir dessa segurança absurda do Pai, a gente experimenta a comunhão com a graça do Filho. A graça, charis, é o favor imerecido que nos perdoa todo o santo dia. Mas a condição para desfrutar dessa graça é descrita por João com o verbo grego meno. Meno, o que significa? Significa permanecer. Cristo deixou o imperativo bem claro: permaneçam em mim. E permanecer implica uma residência fixa, né? O que acontece hoje é que muitos vivem a vida cristã tipo como turistas. Fazem uma visitinha de fim de semana na comunhão durante o culto de domingo e aí na segunda-feira voltam para suas moradias seculares. Mas turistas não criam raízes, né? A permanência constante é o que gera o que o hebraico chama de Haim, que é a vida verdadeira, a vida vibrante, plena. É a seiva da videira alimentando o ramo. Nossa, que imagem linda. E para garantir que essa seiva chegue até nós, temos a comunhão com o Espírito Santo, que no grego ele é o Paracletos, aquele que é chamado para estar bem ao nosso lado, o nosso advogado e intercessor imediato. E no hebraico, o equivalente nos leva para a ideia do Ruá, não é? O sopro vital. O vento, exatamente. Sem o Ruá, a igreja pode ter o prédio mais bonito da cidade, a teologia mais afiada, o som mais profissional e caro do mundo, mas será apenas um belo cadáver corporativo. O Espírito Santo é o sistema respiratório da igreja. É ele quem injeta essa dinamicidade da divindade em nós. É isso aí. E se na sua classe, professor, você conseguir transmitir que a vida cristã não é uma técnica de sobrevivência baseada, sei lá, no esforço moral, mas sim o habitar intencional no agape do Pai, na charis do Filho e no ruar do Espírito, nossa, você transforma ouvintes passivos em verdadeiros discípulos. Mas espera um pouco, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui de novo. Vai em frente. Quero trazer um questionamento que certamente assombra quem pensa profundamente sobre esse assunto. Vamos lá. Se o Pai já fez o prognóstico absoluto e inquebrável, o prognosis, elegendo a igreja antes mesmo do tempo começar, se nós estamos tão seguros e blindados dentro dessa comunhão perfeita e vital, por que sair da embaixada?
Sabe, se a lista de convidados para a eternidade já está definida e selada pela divindade, qual é o sentido do nosso esforço missionário? A missão não se torna um teatro meio redundante? Olha, essa é a grande tensão teológica de sempre e a resposta está na própria natureza de quem Deus é. A divindade não é um sistema fechado, um sistema egoísta. O amor divino é, por definição, expansivo. Expansivo. Ele transborda, né? Transborda. A mecânica de como Deus escolheu chamar e resgatar os seus eleitos envolve diretamente o uso da própria igreja. A missão não é redundante, ela é um instrumento ordenado pela soberania divina. O projeto de salvação não cai do céu em panfletos que voam por aí. Seria mais fácil, mas não é assim. Pois é, não é. Ele é pregado por vozes humanas. A Bíblia diz que o desejo do Pai é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No grego, a palavra é epignosis, que não é um conhecimento superficial, é uma compreensão profunda, salvífica. E o método que o Pai escolheu para gerar esse epignosis no mundo foi nos entregar o ministério da catalagia, certo? Exatamente. O ministério da reconciliação. Pensa, se a humanidade está em estado de rebelião armada contra o Criador, a catalagei é tipo um tratado de paz. A nossa função como embaixada é sair do prédio com os termos da rendição e da anistia assinados pelo próprio rei, avisando todo mundo. Dizendo, a guerra acabou, vocês podem voltar para casa. Sensacional. E o Filho é quem oficializa e nos comissiona com esses termos de paz. Ele transforma a nossa identidade de salvos em um mandato diplomático real. O imperativo que ele nos deixa é mateteu sate. Que é fazer discípulos, né? Fazei discípulos. E há uma diferença gritante entre fazer convertidos e fazer discípulos. Com certeza, tem gente que foca só no número. Sim, o foco não é o pragmatismo de inchar os bancos da igreja com multidões que nem conhecem o mestre direito, mas sim um processo de esculpir o caráter de Cristo no outro. Para essa tarefa, que é colossal, ele nos envia usando o verbo apostelo. E o que isso significava na época? No contexto antigo, significava despachar o enviado com a autoridade completa de quem o enviou. Ah, entendi. É uma procuração legal de plenos poderes. Nós não vamos em nosso próprio nome falar com as pessoas. Nós vamos batizando no nome revelado da divindade. A palavra grega ônoma, ou o hebraico shem, não são apenas um título, mas são a representação de todo o caráter e de toda a autoridade divina. E justamente por estarmos operando em território inimigo com essa procuração oficial, o Espírito Santo entra na missão concedendo o dinamis. Dinamis. De onde vem dinamite? Isso. A palavra para poder milagroso, capacidade operante. E olha, esse poder não nos é dado para fazermos shows no palco ou alimentarmos os nossos egos ministeriais. A mecânica do Dunamis tem um único fim. Qual? Nos tornar mártires. Essa palavra originalmente significa testemunhas. Alguém que conta exatamente o que viu e ouviu em um tribunal. Nossa, mas a história da igreja transformou essa palavra no termo mártir que a gente conhece, né? Pois é. Porque aquelas testemunhas estavam, tão convictas do que viram, tão cheias do Espírito Santo, que preferiam derramar o próprio sangue a negar a verdade do Evangelho. É uma missão de alto risco e de alto custo. E a lição que o professor da escola dominical precisa extrair daqui é implacável. Qualquer tentativa de fazer a obra de Deus sem a dependência orgânica do Espírito Santo é um desastre anunciado. É o famoso ativismo carnal. Exato. É quando a igreja substitui o dunamis divino por estratégias de marketing, liderança corporativa, carisma humano. Olha, você pode até construir uma instituição gigantesca usando apenas ferramentas sociológicas, mas ela não vai ter um pingo de peso eterno. É verdade. E isso nos empurra, sim, para a reta final e mais crítica desta nossa aula mestre. Porque a teologia original, estudando os termos lá no grego e no hebraico, é intelectualmente deslumbrante, a gente fica maravilhado. Fica mesmo, é lindo. Mas ela precisa descer do nosso cérebro para o chão duro da realidade. Isso. Se você que está nos ouvindo agora vai ficar diante da sua turma de escola dominical, como essa revelação sublime sobre a divindade muda a vida daquele seu aluno na segunda-feira de manhã? Bom, o pastor Francisco encerra esse material com uma precisão cirúrgica nesse ponto, sabe? Ele demanda da igreja 2 rejeições contundentes. 2 rejeições. Sim.
Se de fato somos habitados pela divindade, a primeira rejeição tem que acontecer dentro de casa. É preciso rejeitar a religiosidade fria e implacável na família. Vixe, e aqui a carapuça serve para muita gente boa de Bíblia, viu? Muita gente. O que o material nos alerta é sobre aquele perigo de sermos campeões de debate teológico na internet, mas sermos tiranos, impacientes com o nosso próprio cônjuge, com os nossos próprios filhos. Como é que alguém que estuda a fundo o Ministério da Reconciliação se recusa a perdoar uma ofensa pequena dentro da própria casa? É um contrassenso absurdo. Se a comunhão do Pai é o hesed, que é a bondade leal que a gente falou, o nosso lar precisa respirar tolerância, graça, misericórdia. Perfeita ortodoxia sem amor é apenas uma arrogância farisaica. E a segunda rejeição prática, que a gente até já tangenciou aqui, é a rejeição absoluta do ativismo carnal no ministério. É preciso que os voluntários, os diáconos, pastores e os professores da escola dominical tirem logo essa carga dos próprios ombros. A gente se cobra demais, né? Demais. Mas não é a sua eloquência que vai converter os seus alunos. Não é a sua didática perfeitinha que vai transformar os corações. Ufa, dá um alívio ouvir isso. Dá, né? Se não houver joelhos dobrados clamando pelo ruar, que é o fôlego vivo do Espírito Santo, o seu ensino será apenas um repasse chato de informações morais. A igreja não é sustentada pelo suor dos homens, mas pela graça da divindade. Sensacional! E para ancorar tudo isso na prática diária, o material do Teologia 24 Horas propõe um desafio semanal brilhante para você levar os seus alunos na classe. A ordem é sair do campo das ideias e colocar o pé na água mesmo. É o momento da ação. Exato. Durante os próximos 7 dias, o desafio é escolher intencionalmente o nome de 2 pessoas. Uma que não conhece a Cristo, para você evangelizar, e outra que já é cristã, mas que precisa de um amparo para você discipular. E olha que detalhe interessante, o primeiro passo não é abordar essas pessoas imediatamente. Não, tem uma preparação antes. Tem. O primeiro passo é orar por elas a semana inteira, pedir que o Espírito Santo prepare aquele terreno árido do coração delas. E somente após essa saturação de oração, dessa dependência real do Espírito, é que o aluno deve fazer a aproximação. A meta não é tipo convidar para um mega evento da igreja ou vencer uma discussão filosófica. A proposta é algo muito mais profundo na sua simplicidade. O que seria? Convidar essa pessoa para uma leitura conjunta do Evangelho de João. É sentar num café, ali no horário de almoço do trabalho, abrir a palavra e deixar que o próprio Cristo, por meio do seu Espírito, ilumine aquela mente. É viver o matheteusate, é fazer discípulos na vida real, corpo a corpo. Caramba, que jornada a gente viveu hoje aqui, né? Nós começamos antes mesmo de haver tempo ou espaço, observando aquele conselho eterno da divindade, traçando um resgate infalível. Uma viagem no tempo. Verdade. Descrevemos como o próprio Deus vestiu a nossa pele para ser o nosso parente e remidor, pagando o preço suado da nossa liberdade. Entendemos que a comunhão é o pulmão por onde a gente respira a vida inabalável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, aterrissamos numa mesa de um refeitório comum, com uma Bíblia aberta lá no Evangelho de João, exercendo o nosso papel diário de embaixadores da paz. Exato. Para amarrar todo esse conteúdo massivo, eu quero deixar uma reflexão penetrante, uma pergunta para confrontar você, professor, em cada momento de cansaço ou frustração no seu ministério ao longo dessa semana. Presta bem atenção. Ouvindo. Se a origem da igreja, a sua sustentação diária e o poder para a sua missão dependem única, inteira e absolutamente da ação harmoniosa da divindade, quais partes da sua rotina ministerial ou do seu ensino você ainda está teimando em tentar sustentar apenas com seu próprio esforço humano? Coração essa semana. E agora um pedido muito importante para você que nos acompanhou até o finzinho aqui. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo.
A gente quer muito saber o impacto disso na sua preparação. Com certeza. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS. E aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.